Olá, pessoal! Mais uma vez aqui no tricologia.guru. Lembrando mais uma vez do nosso site tricologia.guru, Instagram tricologia.guru e aqui no nosso espaço, mais uma vez, trazendo aí alguns assuntos associados à beleza, ao cotidiano do profissional, clientes e, claro, né, o usuário final também. Então, eu estou aqui hoje trazendo aí algumas informações e eu estou aqui, inclusive, em posse aqui de um secador e quero falar um pouquinho sobre esse equipamento. A gente vai falar sobre o secador, sobre a chapinha, a Babyliss, enfim, equipamentos que normalmente profissionais utilizam aí no seu dia a dia, aí melhorando a aparência das pessoas. E claro, né, associado a isso estão os cabelos. E toda história tem dois lados, né? E não poderia ser diferente em relação a esses aparatos aí que nós utilizamos no dia a dia, porque eles têm um lado benéfico, mas também tem o outro lado, o negativo, quando mal utilizado, né? Então, primeiramente, falando sobre o secador, existem aí no mercado inúmeras marcas, né, modelos, cores, enfim. E normalmente, né, na compra, principalmente o consumidor final, ele acaba se seduzindo muito pela potência, né, do secador, além do design, claro, né, que também é importante, é bacana você estar lá na sua casa, de repente chega uma amiga, você está com um secador top lá, secando o seu cabelo, enfim, né? Já começa aí do ritual, né? Já bem sofisticado aí pelo design, né? Mas fato é o seguinte, um secador potente nas mãos de um profissional, ele é uma ótima ferramenta porque ele vai saber utilizar isso. Agora, na mão, por exemplo, do consumidor final, a gente tem aí um problema, né? Porque assim, quando você em casa está secando os seus cabelos, você não tem a noção exata, né, do que essa ventilação, né, térmica ela vai proporcionar, né, aos seus cabelos, além de secá-los, né? Porque assim, um secador potente, fatalmente, ele vai aquecer demais a fibra e daí vem os problemas. Então, assim, vamos pensar um pouquinho de quando você lava os seus cabelos em casa e como que é esse ritual, né? Você normalmente tem por hábito, terminou de lavar os cabelos, você já desembaraça-os? Ou você já liga o seu secador e já começa a secagem? Como é que você faz isso? Então, eu vou aqui dar uma sugestão para vocês de como vocês podem fazer desse ritual algo benéfico, né, para a sua aparência, né, para a saúde dos seus cabelos e, de contrapartida, né, não ter demais problemas aí, até de queimar o couro cabeludo, de ressecar demais o couro cabeludo. Então, inicialmente, fica já uma dica, né? Desembaraçar o cabelo totalmente molhado ou ensopado não é a melhor coisa. O ideal é que você lave os seus cabelos, utilize os produtos que você está habituada, né? E, posteriormente, quando ele estiver naquele meio termo, né, nem extremamente molhado e nem extremamente seco, é o momento de você utilizar um pente de cerdas largas, onde você vai começar a fazer toda a parte de desembaraçar os seus cabelos. Terminando toda essa parte de eliminar nós, de deixar os seus cabelos soltinhos, separados, então aí você começa a utilizar o secador com escova. Lembrando que você não vai encostar nunca o bico do secador na escova junto com os cabelos, porque aí você vai estar desidratando a fibra e, posteriormente, né, ressecando-a, desidratando-a, enfim. Então, o ideal é que você mantenha uma distância e que faça isso com carinho, não se esqueça. O excesso de força no hábito de escovar o cabelo com o secador vai fazer com que você quebre, né, inúmeras hastes. E isso, no decorrer da semana, se você faz
tipo 3 vezes por semana ou mais, fatalmente, né, no médio prazo, você terá uma redução assim absurda de fios, tá? Muito bem. Você secou os seus cabelos com o secador, conforme eu recomendei, com todo cuidado, com todo carinho, porque afinal de contas ele é parte integrante, né, da sua beleza, né, é a moldura do rosto. O que eu faço? Entra a chapinha, né? Esse é o problema número 2, né? Porque assim, a chapinha, ou a piastra, quando ela foi criada, ela foi direcionada para o público profissional e fatalmente caiu aí, né, nas graças aí do consumidor final e que começou a utilizar esse aparato em casa. Porém, nós temos hoje no mercado chapinhas que passam de 200 graus. Então vocês devem ter visto já aí nos YouTubes da vida, Instagram, a famosa imagem, né, da garota que está lá chapeando os seus cabelos no espelho e, de repente, quando ela olha, um pedaço do cabelo dela ficou na chapinha. Então, isso é muito fácil de acontecer. Então, assim, o que nós temos que deixar claro, né? A chapinha é um aparato de uso profissional. Se eu vou utilizar esse aparato em casa, eu tenho que ter um cuidado redobrado. E como seria esse cuidado redobrado? Primeiro, eu tenho que, no processo da secagem com a escova, eu já tenho que deixar esse cabelo mais liso possível para que eu utilize muito menos a chapinha. Por quê? Secador, ele tem ar e temperatura. A chapinha tem apenas a temperatura e muitas vezes muito mais alta que a do secador. Consequentemente, você tem uma probabilidade de dano para essa fibra muito maior. Fora que a chapinha, acima de 200 graus, ela tem aí um poder absurdo de mudar a estrutura da fibra, né? Ou seja, quando você tem um cabelo que é normalmente ondulado e você começa a utilizar a chapinha semanalmente, vai ocorrer uma mudança na estrutura da fibra capilar. Então, esse cabelo que anteriormente ele era ondulado, ele começa a tomar uma nova forma pelo processo térmico. E isso é muito ruim porque desidratação, né? Você desidrata a fibra, você ocasiona um dano térmico irreversível. Ou seja, qualquer coisa que você faça depois para reestruturar essa fibra utilizando produtos, cosméticos, máscaras reconstrutoras, você vai melhorar o sensorial tátil desse cabelo, mas o formato não será possível. Por quê? Dentro do processo de calor, né, quando ele está em contato com uma fibra acima de 200 graus, você começa a mudar as pontes, né, de enxofre desse cabelo. Então, assim, nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente utiliza, não só profissionalmente, como o consumidor final que acaba utilizando esse aparato em casa. Então, assim, a dica, chapinhas até 200 graus. Utilização 1 vez por semana, cuidando muito do cabelo e mensurar o seguinte, a partir de 2 passadas de chapinha em uma única mecha, eu já estou provocando um dano nessa fibra. Ao passo que se eu pegar o secador, uma escova e dar uma boa alinhada nessa fibra, deixá-la mais lisa para que depois a chapinha ela faça apenas a finalização, porque ela foi criada justamente para isso, né? Para finalizar penteados, né? E hoje nós vemos aí a utilização da chapinha para cachear, para alisar, enfim. E, na verdade, de acordo com a temperatura, você vai estar provocando uma degradação absurda na fibra. Então, temos que ter muito cuidado. A mesma coisa com o Babyliss, que é utilizado para
cachear os cabelos. Ele tem um limite de tempo que ele pode permanecer, né, em contato com os cabelos. Então, quando você pega uma mecha e enrola no Babyliss, até 30 segundos eu estou promovendo um cacheamento térmico nesse cabelo sem agredi-lo. Agora, passou disso, eu já começo a criar problemas também. Por quê? Porque, na verdade, nós temos a questão térmica sem ventilação. Então, é uma prática muito perigosa, né? Quando você não detém o conhecimento, quando você não sabe utilizar, né, esses aparatos que são, né, do universo dos profissionais e você traz isso para o seu cotidiano. Então, pense bem, né? Será que às vezes não é melhor, né, eu procurar um profissional e fazer esse trabalho com segurança, ou então eu buscar a orientação de um profissional para que eu utilize esse aparato em casa, porque eu tenho problemas com o tempo, eu trabalho muito, enfim, e aí aquele momento de manhã antes de ir para o trabalho que eu lavo o cabelo, seco, e aí vou utilizar aí uma chapinha, um Babyliss ou um secador, enfim. Mas busquem sempre a orientação do profissional. Ele vai saber exatamente o tempo que você pode utilizar, não só o secador, como a chapinha ou o Babyliss, de uma forma segura, onde você vai estar sempre, né, com seus cabelos em dia, né, notavelmente bonitos e arrumados e, acima de tudo, com saúde. E falando em saúde, eu vou trazer agora um contexto para os profissionais, para os cabeleireiros que utilizam muito um desses aparatos que eu mencionei, que é o secador. Então, nós temos secadores aí das mais diversas marcas, né? E todos eles assim secando muito, né, muito potentes e emitindo muito ruído. E aí, pessoal, nós temos aí uma grande questão, né? Porque assim, uma coisa é quando eu utilizo um secador barulhento, e que normalmente todos são, né? Porque assim, para eles terem potência, eles têm que ter um motor realmente condizente. Uma coisa é quando eu utilizo em casa, né? 2, 3 vezes por semana, mas o profissional cabeleireiro, ele normalmente ele utiliza, né, o secador inúmeras vezes ao dia, né? E esse ruído o tempo inteiro, né, eu como profissional da área percebo que é até dificultoso para a gente ter um diálogo com o cliente no momento em que o secador está ligado, porque ele rouba a cena, não é? Muito bem, tenho aqui o meu secador, está aqui na minha mão, eu vou ligar para vocês, escutem só o ruído desse secador, ok? Eu estou falando aqui de um Parlux, tá? Que é um secador italiano, que todos vocês conhecem, mas ouçam. Tenho certeza que vocês vão ter daí a menção do ruído, então vocês imaginem, né, o dia todo, né, esse bonitinho aqui ligado nos nossos ouvidos, né? Final do dia, somando a uma série de outras coisas aí, né, no laboro, como é que nós estamos? Então, existe no mercado um silenciador, né, que especificamente é para esse modelo de secador. Eu não sei informar se a gente vai encontrar isso em outros, porque eu normalmente, no meu cotidiano, eu só utilizo secadores da Parlux. Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda e nem ganhando royalties, nada disso. É por preferência. Quem me conhece aí no âmbito profissional sabe que já é um aparato que eu utilizo há muitos anos, né? Não abro mão por uma série de motivos. Mas eu vou colocar para vocês agora a questão do silenciador, porque ele existe e ele é muito benéfico, não só para nós profissionais, para nós mantermos aí, né, os nossos ouvidos em segurança, né, e prolongando aí a utilidade deles, mas falando de, na verdade, um acessório para o secador que depois, tanto no nosso Instagram como no site, eu vou estar colocando a foto para vocês desse silenciador, que ele é muito bacana, e vou colocar aqui um antes e depois para vocês sentirem a diferença e verem como é que isso funciona e como ele nos ajuda muito no nosso dia a dia, aí, mantendo aí todas as nossas funções auditivas em perfeito estado e por muitos anos. Então, olha lá, sem o silenciador, escutem.
Agora com o silenciador. Sem o silenciador. Com o silenciador. Então, assim, pessoal, parece uma bobagem, né? Mas com o silenciador eu consigo dialogar com o meu cliente. Eu termino os dias assim sempre muito bem, mesmo utilizando o secador o tempo inteiro, né? E fora que eu estou cuidando de toda a parte auditiva, né? Porque assim, se você somar os decibéis, só para vocês terem uma informação, eu tive uma visita há muito tempo atrás no meu estabelecimento de uma perita e ela justamente mediu os decibéis, né, do meu secador com o silenciador e sem ele, né? E fato é que sem o silenciador eu estaria reprovado, entendeu? Ou seja, em uma situação, por exemplo, onde você pode ser acionado por algum órgão, né, aí que cuide da parte de fiscalização, essas coisas todas, você pode ter problemas. Então, é uma prática que eu acredito ser de bom tom, né? Tanto para o profissional como para o estabelecimento, estarem aí, né, conscientizando aí seus colaboradores, né, e o próprio local que forneça o equipamento para o profissional trabalhar, que ele se garanta disso também, né? É uma forma saudável em todos os âmbitos. E, de contrapartida, né, temos aí a questão de ter, né, até um contato com o cliente muito mais agradável, com menos ruído, né, não incomodando não só o cliente que está na sua cadeira, mas os demais que estão aí à sua volta. Então é isso, pessoal, né? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje. Temos aí muitas coisas ainda para falar no nosso espaço aí, que, na verdade, tem muita novidade, tem muita coisa mesmo, tá, gente? Muito profissional aí da área que se destaca, que ainda virá aqui para bater um papo com a gente, esclarecendo aí uma série de coisas, não só do mundo da beleza, mas também da tricologia e aquilo que eu falo, né? Cabelo, ele não é só o produto que eu utilizo, mas é também o alimento que eu normalmente faço uso todos os dias, é a forma que eu durmo, enfim, é a forma que eu vivo, né? E vida é saúde, e cabelo também está associado a isso, ok? Tricologia.guru, esse é o nosso site, tricologia.guru é o nosso Instagram, tricologia.guru é o nosso espaço, que aqui tanto conversamos hoje e que teremos muitos outros. Pessoal, obrigado e até a próxima!